iniciando a nossa TPC, né? Que vai para o ar no dia 10/6, a quinta-feira. O nosso propósito é de gravar sempre, assim, uma sexta-feira antes, para que eu tenha vocês aqui, tá? Então, hoje nós estamos a Márcia, o Clébio e o Marcos, agradecemos, o convite foi geral, e todos aqueles que quiserem participar, a gente tem o campo observação, vocês coloquem que vocês gostariam de participar, se não participaram, para a gente mandar o e-mail para vocês, tá bom? E no início da nossa gravação, como a gente está nesse momento aí remoto, né? A gente sempre vai colocar alguma coisa de abertura, e isso é importante porque a gente coloque também nas nossas aulas e incentive o nosso aluno a participar, falando: olha, a abertura da próxima aula é por tua conta, olha, o fechamento da próxima aula é por sua conta. Isso é uma maneira da gente poder cativá-lo e trazê-lo para perto da gente, tá? Então, essa é a nossa ideia. Então, um excelente dia para todos vocês, né? Aqui está o Fábio junto com a gente, que nós vamos trabalhar com operações com polinômio segundo grau e fatoração. Nós chegamos a trabalhar assim isso ano passado, e agora a gente pôs alguma coisinha também nova aí, e quem trabalhou, ótimo. Quem não trabalhou, a gente dá uma enferrujadinha. Então, a gente vai desenferrujar, tá? E por que colocar isso agora? Até o Fábio hoje estava falando para mim, olha, Inês, estava vendo sequência 3 do primeiro ano, e eles trabalham com fatoração. O polinômio se trabalha direto. O erro de x mais x da x ao quadrado desaparece. Então, e dá um sentido para as coisas, né? O que é um sentido? Tira um pouquinho a matemática é abstrata? Sim, tem parte que ela é abstrata, mas nós temos que ter o letramento matemático, aquela base matemática, para a gente brincar com a abstração, né? Então, tá aí, operações e fatoração, que é o nosso foco hoje. É necessário o Algeplan para acompanhar. Os meus 3 colegas que estão juntos hoje já têm o Algeplan, e quem está em casa, as peças estão aqui. O importante é que na confecção dessas peças, ela seja, por exemplo, x, y, e a unidade, elas sejam números primos entre si. Por quê? Para que duas de uma não encaixe na outra. Vocês vão entender melhor. Mas o importante é que os números do lado do x, do y e da unidade sejam números primos entre si. Sugeri aqui 5, 3, 2. 1 por 1 significa uma unidade. Eu não disse que tinha 1 centímetro, né? Como toda a matemática, ela surgiu em cima de áreas, x por x, o x ao quadrado, y por y, y ao quadrado. Dê um pause para confeccionar as peças e observe as medidas, e aqui está o recadinho para a confecção da peça. Enquanto você que está em casa assistindo o nosso ATPC está confeccionando as peças, já viu como tem que ser, pega uma folha quadriculada e faça, vai começar um rápido desafio que eu vou convidar também. Eu tenho aqui a Luciana, que está no nosso meio, e o Gilson, que está no nosso meio, e vocês vão pegar o celular de vocês, pode pegar, escreva aí, o Marcos e o Kleber, sabe, Márcia? Escreva aí no seu celular, slido.com. Você escreve, Gilson? Slido.com? Eu vou dar um número para você. Por que eu pedi a Luciana? Porque é bom que assim dá a resposta errada. Oh, desculpa, Lu. Escreveu slido.com? Slido com S? É. O que apareceu? O Fábio está pondo, né, Fábio? Pois. O que aparece, Fábio? Pede o código, Inês. Ele quando escreve isso, pede um código. E esse código que está na tela, vocês têm que colocar aí 5, 4, 5, 0, 7, 8.
Depois que vocês escreverem esse código, aí o que vai acontecer? Vocês vão pôr a resposta que vocês acham que é. Apareceu aí no código, e o código trouxe o número 7, 70%, 49, 7, 70. Vocês escolhem uma resposta e colocam. Vocês estão colocando a resposta? Que bom. É verdade. Que ótimo. Então, gente, isso é uma sugestão. Trabalhar o Slido, você pode ter aí um momento de experiência com ele é gratuito, e isso é legal porque as crianças podem participar. Você que está assistindo a TPC não está conseguindo fazer isso, né? Eu não sei se você consegue pôr o Slido, mas por quê? Porque como eu não vou projetar a tela de resposta depois que você que está assistindo a TPC colocar, né? Mas quem colocou, os 3 que estavam, aí o Fábio também colocou, eu tenho 4 respostas. Aqui em cima aparece o número 4, que eu tenho 4 respostas. E aí eu ponho aqui, e 70% foi 50% das pessoas puseram 70%, 25 pessoas puseram 7% e 25 puseram o número 7. Então, é uma maneira de você fazer a sua criança interar com você. O Slido, ele traz várias coisas, vai subir, se não subir, vai subir numa pastinha nossa reunião passada, e lá o Fábio traz toda a explicação de como utilizar o Slido. Ele é muito importante e ele é muito legal. Então, isso foi uma sugestão, e a resposta correta realmente é 70%, né, gente? Legal, acho que aí, porque é 49%, né, que nós perguntamos raiz quadrada, é 49 dividido por 100, raiz quadrada de 49 é o 7, raiz quadrada de 100 é o 10, então ficou 4 décimos, e 4 décimos, 7 décimos, que é 70%. Muito bom. A ideia é a interação com o estudante, não ficar aquela aula só o professor falando. Bom, peças de Algebra feita, e vamos trabalhar operações com polinômios utilizando áreas de retângulo. Aí estão as peças feitas e as áreas internamente delas. Aqui vocês notam que vocês têm peças. Deixa eu pôr aqui. Isso. Vocês têm peças coloridas e as mesmas peças sem cor. Então, se você fizer num EVA, as 2 peças ficam coloridas, então, de um lado, você põe um sinal de menos, porque essas peças em branca são as peças negativas, tá? Ou, se você fizer num papel, uma cartolina, um papel cartão, de um lado, às vezes, é branco, né? E o outro lado é colorido, então dá certo. Sugestão, se vocês forem pedir para os seus alunos fazerem essas peças, lembram sempre disso, gente. Eles vão cortar errado, isso vai acontecer. Então, quando for trabalhar em classe com isso, sempre é bom a gente fazermos alguns joguinhos a mais para dar para eles trabalhar, porque um vai esquecer, um vai cortar do jeito que não dá, funciona. Então, sempre a gente tem que ter um pouquinho de peças a mais. Mas cortando no papel quadriculado, não tem por que dar erro, né? Muito bom. A gente utiliza a Algebra em adição, subtração. Aqui foi dado um polinômio A, um polinômio B e um polinômio C. Lembrando que nós só trabalhamos, o Algebra é até 2º grau, e vocês vão entendendo. Estava discutindo eu com o Fábio outro dia. Eu vou tentar por grau 3 também, porque aí eu vou pôr por exemplo, eu ponho um cubo, eu vou fazer uma figura ali em cima em 3 dimensões. Eu acho que vai dar certo. Está aqui moendo na cabeça, mas eu acho que vai sair sim. Vai ser muito legal. Como que eu somo A, B? Vocês que estão fazendo, peguem as peças que correspondem, x ao quadrado. Então, o que eu vou ter que pegar? 3 peças, x ao quadrado. Eu acredito que vocês pegaram essas 3 peças que são x ao quadrado.
eu tenho que pegar duas peças que é x. Quem é x? X é a nossa área, cadê meu aqui? 1 por x. Então, x significa 1x, a área de um retângulo de lado 1 e largura x, comprimento, largura, e como quiser chamar melhor, tá? Então, eu tenho que pegar duas peças dessas. Como são negativas, a gente pega duas peças de baixo. E três peças, como que eu vou pegar essas três peças? Quadrados de lado 1 por 1. Então, eu preciso pegar, para frente, três áreas, 1 mais 1 mais 1, que me dá 3. Então, é muito legal, né, gente, que nossas crianças entendam isso, porque a gente utiliza muito essa 3. O que é 3? 3 também é a área de 3 vezes 1. Porque quando a gente aparece lá, por exemplo, eu ponho, só que não tem o caso, mas se eu só ponho x e eu quero que a criança entenda que aquilo quer dizer 1x. Ué, por que é 1x? Porque você está vendo 1x. E o que você está vendo aqui? 3, 1. Então, isso tem que estar... Parecem coisas que a gente não fala. 3 é 3. E o x sozinho, a gente quer que ele veja que é 1x. Por que no x sozinho eu falo em área e no 3 sozinho eu não falo em 3 áreas de 1? Né? É interessante isso. São coisas que depois a gente vai se cobrando. Então, colocamos o A e nós colocamos aqui também o B. O B é composto por 5 áreas de 1x e por o número 1. Eu acho que Kleber, Marcos e Márcia, sem problema algum, né? Tranquilo, né? Para a gente é bem tranquilo. Os alunos que têm começar a contar isso para eles, eles precisam ouvir. Depois a gente quer que eles saibam, mas a gente nunca comentou. Como eu faço a soma? É simplesmente agrupar as peças. Lembrando que uma peça positiva e uma peça negativa se anulam. Se eu tenho... Tá bom, se eu tenho 1x, eu ia falar se eu tenho área 1x negativa, é impossível, né? Mas se eu tenho uma coisa e perco essa coisa, desaparece, né? É o que está acontecendo aqui. Essas peças desaparecem e essas duas também desaparecem. E o que sobrar na mesa é a nossa adição, ok? Opa, foi bem rapidinho, mas aqui tem 3x ao quadrado, eu tenho 3x e tenho 4, 1. Muito bem. Aqui eu pus um A vezes C, uma soma também, onde está aí as peças A, passando. Aqui tá as peças do C, 2 negativo, área de x ao quadrado, e 3 unidades negativas de área, tá aí. Novamente, se eu for somar as peças ao contrário, se anulam, né? Positivo e negativo. Por quê? Porque some, você tem, gasta, desaparece o que você tem. E também desapareceu as minhas unidades, ok. O que sobrou na mesa é a soma dos nossos dois polinômios. É um tipo, né, gente, que a gente vê que não tem como a pessoa somar aqui 1x ao quadrado ou 1x mais 1x vai dar x ao quadrado. Não tem como ele falar que x ao quadrado mais x ao quadrado dá x à quarta. Apesar que x ao quadrado mais x ao quadrado, eles não falam isso. X à quarta. Mais um x, eles falam x ao quadrado. É uma maneira de tirar esse defeitinho. Se desde o fundamental nós trabalharmos com isso, quando chegar no médio, agradece. Inês. Pois não. Inclusive, na linha de raciocínio que você disse, tem aquele erro, né? De x ao quadrado mais x dá 2x ao quadrado, 5x mais x ao quadrado... Entendeu? Dá 6x ao quadrado. Aí eles estão vendo, por meio da geometria, que são coisas diferentes. Os elementos são diferentes. X ao quadrado é um tipo, x é outro.
O 3, quando não tem x, é um outro tipo de área. Bem legal. Pelo visual, né? Isso aí, ai, que legal. São coisas que eu tinha esquecido, eles fazem isso mesmo, né? X ao quadrado mais x, aí dá misericórdia. Mas é isso. Por quê? Porque fica tudo no regras, né? Conserva a base, somos expoentes, né? Aí a gente fala assim, né? Aí eu falei também, tá bom? Eu peço sempre perdão a Deus. Tudo que eu falei assim que matava meus alunos hoje, tadinho. Banana mais banana. Você soma banana com banana. Misericórdia. Eu não estou somando banana com banana, né? Mas é isso que se fala. A gente faz de tudo para que eles possam entender. E a subtração? O que se ajuda? Bom, precisa saber para fazer isso que quando eu quero subtrair, se eu tenho 3 e quero subtrair 3, eu tenho 3, quer dizer, vamos pensar, eu vendo uma coisa por R$ 3 positivos e você vai me dar uma nota de R$ 3 positivas, certo? Que a nota não é negativa. Só que a hora que você vai me pagar, eu faço R$ 3 que você me devia, menos o 3 que você me deu. Então, a gente troca esse sinal. O dinheiro que você está me dando não é um dinheiro negativo, o dinheiro que você está me dando é um dinheiro positivo, né? Só que a hora que você vai me pagar esse seu dinheiro positivo, eu faço 3 menos 3, né? Eu não faço 3 mais 3, certo? Então, porque a operação, a gente fala troca o sinal, realmente troca o sinal, mas é esse entendimento que eu preciso ter, porque fica menos 3, né? É umas coisas assim que a gente precisa entender. E o sinal tão negativo, depois desse entendimento, quando eu tenho um sinal negativo, a gente fala assim, troca o sinal de toda expressão, né? Como se for aí, a gente fala menos com menos a mais, menos com mais a menos, né? Vem regras, mas o entendimento é importante que esteja antes, né? Aí está a letra B, colocada tudo que o B, polinômio B possui, 5x mais 1, e aqui está o polinômio A, 3x ao quadrado, 2x negativo e 3 positivo, ok? Uai, se eu tinha isso, se eu gastei isso e eu vou pagar, então esse valor tem que ser tirado da minha conta, não é isso, gente? Se eu vou pagar, ele vai sair do meu bolso. Então, o que era positivo, ele vai ficar, cadê? O menos lá em cima, porque eu estou pagando, ele vai ficar negativo. Eu não tenho dinheiro negativo, tá? Mas o meu dinheiro está aí, virou positivo. E esse que era positivo, ele ficou negativo, ok? Feito isso, eu opero como se fosse uma adição, simplesmente. Não tenho x ao quadrado lá em cima, os meus 1x são todos positivos, e esse meu 1zinho unidade aqui, que está trocada, eu tenho positivo e um negativo embaixo. O que sobrou na mesa é a nossa resposta. E o que sobrou? Os 3 negativos, 7 positivos desse e 2 negativos desse. Ok, né? Novamente, A menos C, o mesmo processo, coloca-se todo A, coloca-se todo C, como ele está escrito. É uma sugestão, tá, gente? Coloca como está escrito, é o A e o C, tá aí. Agora, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer tem um menos, né? Então, vou tirar isso, né? Então, esse que era negativo, ele passa a ser positivo e os negativos passam a ser positivo. Agora sim, eu vou fazer a minha operação. Eu acho o Algebra fantástico. Notaram, gente? Que legal, porque não é assim, abre o parênteses, troca o sinal de tudo que está dentro. Ele está vendo o que ele está fazendo, ele está manuseando o que ele está fazendo, né? Tudo que a gente puder na matemática manusear, lógico que não com coisas absurdas, mas a gente deve fazer, ok? Bom, aí caímos para multiplicação. Como multiplicar? Trabalhem bem soma e subtração, para eles familiarizarem com as peças, para depois fazer isso. Multiplicar x
mais 1. Como que eu faço x mais 1? Significa o quê? Um comprimento, x mais 1, a gente trabalha tanto isso com eles, e às vezes a gente não pensa que é uma área, né? Aqui eu tenho a área de um terreno, que o lado dele é x mais 1, e o outro lado é 2x mais 3. Então, eu vou pôr x mais 1. Então, alguém aqui vai ter x mais 1, que seria esse lado. E aqui eu tenho x mais 3, tá? Aonde eu ponho, tanto faz. Então, eu pus o x e 1. Essas peças que a gente utiliza aqui, poderia ser até o x ao quadrado, porque a gente não está preocupado com a área, eu estou preocupado só com o lado, tá? Se quiser escrever x, não é bom, porque eu vou precisar desse espaço, tá? E aqui em cima eu vou colocar o quê? O meu 2x mais 3, ok? E neste meio, o que nós vamos colocar? Bom, é esse por esse. Voltou o terreno normal. Voltou o meu terreno de lado x mais 1 e 2x mais 3. Nós temos que completar esse terreno, temos que fazer o terreno. O terreno ele vai pegar essa medida aqui. E qual que é a área que está dentro dele? Então, isso tem que ficar bem claro também, o que a gente está fazendo, o que a gente está... O miolo, que é a minha área, né? E como que eu vou pôr esse miolo? Ora, aqui eu vou pôr uma peça que pegue todo esse miolo. E a peça que cabe aí é qual? O x ao quadrado. Aqui, outro x ao quadrado. E a peça que cabe aqui? 1 por x. E a peça que cabe aqui? 1 por x. Certo? Então, essa é a... E aqui, que cabe nesse espacinho, é 1 por 1. Essa é a essência, né, gente? Esse que é o... que eu falo assim, é o ápice, né? É formar isso, porque primeiro eu vou ter que formar, falar, para ele entender o que ele está fazendo, tudo positivo. Porque quando eu puser negativo, aí já começa a ficar abstrato, porque terreno não tem lado negativo, né? Mas ele já pegou a essência, ele já pegou o que é dentro. Então, a partir daí, sim. Eu não falei a palavra chuveiro, né? Porque está um pouco frio agora, então a gente está falando área, que é o que é, tá? A Inês, falar chuveiro está errado? Não, é uma maneira mais íntima de trabalhar isso. Mas essa mais íntima, eu preciso saber a essência, o que é a nossa matemática, né? O zelo que a gente tem. Ok, gente? E se é isso que eu estava procurando, tudo o que ele achou aqui dentro é o resultado. E o que foi achado aqui dentro foi 2 desse, olha lá, 5 desse e 3 desse, ok? Inês, Pois não. o chat está desativado. Se os professores convidados quiserem fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha ou até mesmo interromper, né? Que você dá... Ah, isso eu ia falar isso mesmo. Quem quiser falar alguma coisa, gente, colocar, acrescentar, tudo é muito bem-vindo. Nós estamos aqui juntos para crescer juntos. Não? Muito bom. O Kleber quer fazer uma colocação, Inês. Pode fazer, Kleber. Vamos lá, coloca pra gente. Eu fiz... Ah, esse meu slide está ao contrário. Eu deveria ter posto as peças, antes é que eu pus depois, né, Fábio? Posto as peças para depois colocar. Mas pois não, Kleber. Olha, nono ano também, a parte de equações do segundo grau. Aquela parte que eles não entendem de completar quadrados, meu Deus, fica ótimo você usando esse método aqui. A gente vai chegar, né, até, nós vamos trabalhar depois com fatoração, Kleber, você vai ver, a gente vai entrar na fatoração, e depois a gente vai entrar a soma dentro da fatoração, sabe? E vai ser legal, é isso mesmo, Fábio, que legal, olha, gente. Legal, então, gente. completar quadrado, tá aí a nossa, né? E aqui, né, Kleber, a gente não fez um quadrado, né? Por que nós não fizemos um quadrado? Porque não é um quadrado perfeito, mas quando a gente completa quadrado, pode dar um quadrado perfeito, mas como pode não dar, porque aí a gente fica aquele fulano na frente quadrado antes igual outra coisa, onde a gente acha as duas raízes, né?
Então é isso mesmo, que legal, olha. O gostoso é isso, como que é? Dar asas à imaginação, é isso, né, Red Bull? Duas coisas também, tornar a matemática divertida e acessível, né? Porque quando o meu professor Kleber me ensinou completar o quadrado, ele não teve a oportunidade de usar o algebra e rolou uma dificuldade por conta da abstração. Se ele tivesse usado, se atentado, se conhecesse esse material, seria muito mais simples. Menos x mais 2, vou colocar isso mesmo. Olha lá. X negativo, então eu pus um comprimento de x negativo. O 2, eu coloquei o 2, e o 3x, eu vou colocar o 3x, x mais x mais x, 3x. E o 1 negativo. O que muda aqui? O que muda não, o que eu preciso prestar atenção. Para chegar nesse ponto, então, essa criança, esse meu estudante, tem que saber que menos com mais, o que vai dar? Menos com menos, o que dá? Nós temos que ter trabalhado isso com ele. Como nós estamos... um ATPC, as coisas têm que ser bem rápidas, né? Mas o bom seria trabalhar bastante os positivos, familiarizar bem com os positivos, para depois ir para o negativo. E lembre, meu querido colega, você é professor. 1 para você, 2 para você, basta. Mas para o seu aluno que nunca viu, precisa de 10, 12. Ele está em casa... fez o Algeplan, você fala, você vai fazer essas pecinhas com o Algeplan e vai me trazer o miolo, mandar a resposta ao miolo. É uma atividade remota, é uma atividade que a gente pode fazer no ensino híbrido muito bem. E não é algo que eles vão ficar brincando e colocando, é algo possível, até para envolver a família. Só se a família não chegar e já falar x é x, x ao quadrado negativo. Mas a colocação da peça dá para envolver todos e fazer, né, Fábio? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Quem é que vai encher esse pedacinho aqui? X ao quadrado. Só que esse x ao quadrado é mais com menos, que vai me dar menos. Menos mais. Então, todos esses daqui vão me encher com negativos, ok? E agora, menos e menos. Então, aqui vai ser positivo. Vai ser positivo o quê? Que peça que vai casar aqui? É uma peça 1 vezes... Opa, eu falei lá e pus aqui embaixo, mas não tem problema. Eu não sabia o que viria. Esse é positivo e esse é positivo. Então, eu pus a positiva aí, 1 por x, 1 por x, 1 por x. Embaixo, a mesma coisa. E aqui do lado, eu vou ter, então, menos. Lembre que os sinais eu vejo por aqui, ó, gente. Negativo e negativo. 1 por x. E aqui, positivo e negativo. Então, eu vou ter o meu 1 negativo. Então, dá para a criança brincar, dá para ela mandar essa atividade para você por escrita, dá para fazer um monte de coisa. Por foto, brincando com você. Então, dá para fazer bastante coisa assim. Vamos lá. Ah, Inês, eu tenho poucos alunos. Que ótimo. Você tem um? Que tal esse um fazer, né? Vamos sempre assim. E o que sobrou aqui é a resposta do que foi formada neste meio, que foi 3x ao quadrado, mais 7x menos 2. Eu tenho certeza que vocês olharam aí e falaram, Inês, está faltando um sinal de menos aqui. Muito bem, por favor, coloquem o sinal de menos. Eu sei que vocês falaram isso, eu deixei de propósito, mas eu já falei, vi que ninguém falou nada, então já está colocado. Pus uma peça usando y, gente, só por usar y e x, mas se quiser só trabalhar com o x, ou mudar esse x para sair a vida do x por w, por alfa, por ômega, põe o que quiser, o importante é que seja um comprimento, né? Certo? Então, aqui eu tenho os 2 y, e eu tenho 2 y e um x. E ali em cima eu tenho o y e o menos 1. Novamente, as peças que me formam isso, é quem é que vai ajeitar aí dentro, e ele, ao colocar, ele vai ver que essas peças se casam aí dentro. Lembrando, se esse é negativo, e tudo isso é positivo, tudo que vai ficar aqui é negativo.
Lembrando, essa observação é importante, mas para frente ela será muito útil, tá? Essa é a área final que ficou, que aí está escrito 2 desse, 1 desse, menos 2 desse e menos 1 desse, tá? Inês, Pois não. só colocando como fica visual que a operação distributiva nada mais é que a construção de uma área, né? É muito legal essa figura. É, exatamente isso mesmo. Será que eu poderia escrever aqui 2y mais x mais 1? Sem problema nenhum, mais 1 aqui não vai atrapalhar a vida nenhuma, né? Mais 2, mais 3 vai dar para a gente continuar a fazer a construção. Agora, cuidado, a gente às vezes quer inventar nesse sentido, e a gente deve inventar assim, né? São as conjecturas que a gente vai formando. Se eu colocar mais um x aqui, se eu colocar um x aqui, vai dar certo? Se eu puser um x aqui, vai dar certo. Se eu puser x, vai ter xy, eu tenho a peça, eu tenho xy a peça, e eu tenho x ao quadrado a peça. É possível fazer isso também, né? Até aí tudo bem. Agora eu não consigo pôr um que mais aqui? Um xy. Um xy não vai dar certo aqui, porque se você puser uma peça, não existe a peça XY primeiro, né? Uma peça de comprimento XY já é uma área. Então, eu não consigo pôr um XY aqui, vocês concordam, gente? Porque XY já é uma área. Então, essas perguntas, se a criança falar, a gente tem que levar ele a essa compreensão, né? Aqui eu estou pondo lado. Eu consigo pôr x mais y, mas eu não consigo pôr xy. É interessante a gente ver isso. Pode, inclusive, levar, Inês, para a questão dos graus do polinômio, né? A gente está trabalhando no máximo com grau 12. E nesse caso que você falou, seria um polinômio de grau maior, que não é uma superfície. Provavelmente seja um volume ou outra coisa. Isso que o Fábio falou foi o seguinte, então, xy aqui, né, gente, não posso multiplicar por um xy ou aumentar um xy aqui dentro, porque um xy é uma área, isso já é área, e aqui eu estou colocando do lado, então não pode. Então, vamos apagar esse xy que nós falamos, que não dá certo aí. Aí, e se eu colocar aqui um x ao quadrado? Também não dá certo, porque x ao quadrado, né, Fábio? Além de dar um x ao cubo, o x ao quadrado também já é uma área. X é x. Sim. Então, e aí é lado, né? Legal. Ó, tá vendo, gente? É tão gostoso se as nossos estudantes, nossas crianças, né, fizessem essas perguntas. Mas, às vezes, também eu entendo, tá tudo muito pronto para eles, né? Você não vai fazer? Eu estou junto com a senhora, mas como junto comigo? Tudo que o senhor escreveu na lousa, eu escrevi. E aquilo parou. Por quê? Porque depois o professor vai pôr a resposta na lousa e ele vai copiar o do professor. E aquele que fez a primeira linha diferente vai apagar porque a sua resposta está diferente. Não é resposta, a sua maneira de fazer é diferente. Então, a gente precisa criar nossas crianças o quê? Façam. Vá compartilhar o que você fez, compartilhe o que você fez, para saber que existe várias maneiras que eu posso resolver e pensar. É só assim que esse espírito investigativo vai começar a funcionar, né? Temos uma pergunta, Inês. Pois não. Na verdade, viu, Fábio, viajando naquilo que você falou, né? Quando você... Porque, na verdade, as peças do Algeplan são 2D. Então, você imagina, quando você coloca aquilo que vai dar um grau maior do que 2, você já começa a trabalhar em 3D, que é o mínimo, né? Poxa, dá para fazer um trabalho, assim, envolvendo as dimensões, 2D, 3D, daí eu já comecei a lembrar dos videogames Atari, né? Quando você jogava Enduro, que a figura era em 2D, hoje você tem 3D. Nossa, dá para fazer um trabalho, assim, bem bacana. Usando até a professora de arte, por que não? Sim, interdisciplinar. Sabe, usando, ela vai ajudar a construir,
ela vai dar uma ideia daí entra o professor de matemática, por que y ao quadrado, por que x ao quadrado, daí você trabalha a área, você pode trabalhar também no que diz respeito às figuras, né, comparar as duas figuras, vamos comparar aqui, vamos ver as características comuns ao retângulo e ao quadrado. Meu Deus, dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então, né, sempre assim mesmo, Kleber, deixando essa criança viajar, né? A gente vai começar a criar esse hábito mesmo, e isso que é gostoso, né? Isso que esse espírito que foi um pouquinho destruído, né? Mas a gente vai voltar, isso se Deus quiser vai funcionar. Que bom, fico feliz, que legal. Antes de eu entrar na divisão que a gente vai fazer, né, Fábio? A divisão, aí, como fazer? Então, lembrando, quando a gente colocou as peças do lado, aqui, do lado seria aqui, vocês estão vendo o cursor? Não dá? Dá para ver, Fábio? Não? Então, deixa eu pôr um cursor maior. Quando a gente coloca as peças aqui, elas são lados, correto? Tá dando para ver? Tá. São lados. E aqui, então, na multiplicação, pus lado, que me deu área. Então, a gente não colocou área aqui em cima e nem área aqui. Aí, sim, se eu colocar área vezes lado, que é área da base vezes altura, que vai dar os nossos volumes, né? Que o Kleber está colocando para a gente. Muito legal. Agora, na divisão, como que a gente vai fazer a divisão? Como que se faz uma divisão? Vamos pensar no método euclidiano. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, 3 vezes 4 mais o resto é igual a 12, ok? É assim que a gente faz a divisão, né? Deixa eu pegar a canetinha, tá aqui. Então, como que a gente faz a divisão? Isso dividido por isso vai dar um resultado, correto? Isso, dividido por isso, dá isso. Dividendo. Eu acho que eu pus as letras, mas não tem problema. Eu não lembro mais se punha divisor D maiúsculo, D minúsculo, mas eu estou falando dividendo, divisor e quociente. E aqui é o meu resto. Esse é o método euclidiano, aonde eu faço que Q vezes D mais o resto igual ao endo, dividendo, tá? Novamente, eu não sei que a nomenclatura, né? Parece que o divisor põe o D maiúsculo, mas isso não importa, né? Para mim, o divisor é esse e o dividendo é esse. Isso que importa aqui. Então, é assim que eu faço uma divisão. Será que as crianças lembram isso? Eles lembram, talvez não relacionem com o nome euclidiano, mas eles lembram isso, sim. Lá, desde o primário, eles fazem muito bem isso. Então, como que é a história? Esse é o meu Q, não é isso? Então, eu sei que esse vezes esse mais o resto vai me dar esse. É isso? Correto, gente? Muito bom. Se é isso, então vou fazer exatamente isso. Olha, alguém vezes x mais 1, mais resto, eu não pus o mais resto aqui, mas mais resto vai me dar aquele. Vocês vão ver o que eu não pus o mais resto, que eu vou apresentar o resto para vocês. Gente, dá para fazer divisão e achar resto. Sem aquele sofrimento, quando vocês ensinam lá no 3º ano do ensino médio, né, divisão de polinômios, multiplica por esse, como se fosse fazer uma divisão euclidiana mesmo, né, mas dá para fazer por aqui, o primeiro entendimento por aqui. Então, eu pus esse, como é uma multiplicação, não é esse vezes esse, então, eu vou pôr o x mais 1 em cima. Só que eu já sei a resposta. A resposta não é o miolo da multiplicação? Então, eu vou pôr a minha resposta. Quem é a minha resposta? X ao quadrado mais 4x mais 3. Essa não é a minha resposta? Se essa é a minha resposta, eu vou pôr a resposta que eu tenho ali, ok?
crianças vão amar, gente. Eles gostam, porque eles começam a entender o que eles estão fazendo e eles são capazes de fazer. E a gente também tem que dar uma parada para pensar. A resposta não é o miolo, não é a área final, então eu tenho que pôr essas peças aqui dentro. Lembrando que o x mais 1 não pode ser alterado, x mais 1 é x mais 1. Eu vou descobrir o meu ponto de interrogação. E aí a gente pôs, tirei aquele x ao quadrado, vai, se é x eu vou pôr aqui, x, deu certinho, x ao quadrado aí, né? Eu vou pegar aquele 1x e pôr aqui, aí deu certo também. Eu não posso pôr peça aqui, gente. Então, aonde eu vou ter que pôr essas 3 pecinhas? Aqui embaixo. 1, 2, 3. Eu tenho que entender que eu não posso, é x mais 1, é x mais 1. E aqueles 1 pequenininho lá, 1 por 1? A 1 por 1 tem 3 lugarzinhos prontinho para eles porem. A ideia é que esse PowerPoint fica à disposição junto com o material aí na nossa diretoria. Se você tem o seu aluno em casa e você vai fazer isso, ele vai assistir a sua aula, você pode usar esse PowerPoint, você pode fazer esse movimento com eles, né? É importante isso, que fique aí para ser usado, tá? Já está pronto, pode usar, tá bom? Muito bom. E o que deu? O que eu estava procurando? Não era o ponto de interrogação? Se eu estou procurando o ponto de interrogação, tiro o ponto de interrogação, porque eu já achei. O que você achou? Não era aqui que eu queria achar? Qual que é esse comprimento daqui até aqui? Ah, esse comprimento daí até aí é x, Inês. E aqui? É 1 mais 1 mais 1. Então, o que eu tenho? X mais 3. Não é assim que você tem? Não são as peças que se encaixam aqui? Interessa só o lado das peças. Portanto, me deu x mais 3. Porque não está indo. X mais 3. Opa. Isso. Alguma pergunta? Ótimo. Essa aqui é a mesma coisa. A resposta disso aqui vai me dar esse dividido por esse é igual a alguém. Não é isso? Então, esse vezes esse, se tiver resto mais o resto, vai me dar esse. Então, vamos pôr lá. Olha lá. Aqui. Aí eu estou pondo o y que está procurando aqui, porque eu achei bonito por aí, mas o importante é que é um lado que você não tem, tá? Aí nós colocamos o x, colocamos o 1, opa, negativo. O que tem que caber aqui dentro? Que é produto é dentro. Então, o que tem que caber aqui dentro? O 2x ao quadrado, 2 deles, o 5x, 5 dele, e o 3 negativo. Tá aí. Ok, gente? Então, eu tenho que encaixar essas peças aqui dentro, lembrando que eu não posso pôr nada para cá, é só para baixo. Então, vamos lá. O x ao quadrado vai encaixar direitinho aí, o outro x ao quadrado encaixou bem aí. Cuidado, que aqui é positivo, aqui é negativo, e eu estou encaixando. Isso é muito importante. Vamos pegar um x. Eu posso pôr um x aqui? É possível, né? Eu dar positivo aqui é, Inês, porque se você tem menos aqui com mais, aqui deu menos, e menos com menos dá mais. É possível. Então, vamos pôr. Vamos pôr a outra. E agora? Bom, agora o que eu tenho que fazer é tirar aquela lá e colocar aqui. Porque aqui eu poderia compensar e colocar pensa, mas se você colocar aqui, você não tem x ao quadrado para pôr aqui. Ah, vai acontecer isso daqui a pouco. Vou tirar outra por aqui, vou tirar outra por aqui. E, novamente, aquele 3 deu bonitinho, eu coloquei os 3 aqui. É possível colocar aqueles 3 aqui? O que esse é possível, gente? Dá certinho, menos com mais deu menos, mais com mais dá mais com menos deu possível. Porque, às vezes, se não é possível, você não pode colocar, e aquilo será o seu resto, tá? O sinal é importante. Se eu tivesse aqui, fosse 3 positivo, já mudaria a conversa, tá? Nós vamos mostrar essa conversa aqui na frente. Então, a resposta é o que coube ali, encaixa do lado, é um x negativo, e 3, número 1, positivo. Resposta, lembrar que a resposta é esse lado,
2x mais 3. Ok, gente? Fantástico, né? Eu acho isso fantástico. Mais um aqui, só para acabar esse, que depois vocês irão fazer. Novamente, esse por esse foi igual a isso. Então, esse vezes esse, mais o resto dá esse fulano. Então, vamos colocar aí. X. Eu preferi colocar ao lado agora, tá? O X mais Y aqui, e lá é o ponto de interrogação. Quem tem aqui do lado, o miolo vai ser isso, né? Que eu tô colocando do lado. Então, já pega as peças que vai colocar do lado. Depois que eu já pus o que é aqui eu não sei, quem é que eu tenho que colocar no miolo? Isso. Então, separa as peças do monte, deixa do lado. É essas peças que eu quero brincar. Porque essa área é exatamente o número sem fatorar. E os lados são a fatoração. Os fatores. Muito bom, legal. Olha que legal, gente. Ai, como isso é bom. Então, eu pus aí o x ao quadrado, coube ali do lado do x, eu pus bonitinho. Opa, por que você não foi ainda? Porque ele está dormindo. O outro x ao quadrado. Lembrando que agora, né, gente, eu não posso pôr nada para cá. Tá, gente? Ó, daqui para baixo eu não posso pôr nada. Porque aqui é só x e y. Correto? Aí eu peguei aquele lá, casou aqui, beleza. E agora? Eu quero y por y. Eu tenho y aqui. Mas eu não tenho y aqui. Faça, se não tem, faz. Eu vou pôr y por y aqui. Por quê? Aqui é y, eu não posso ele pôr aqui embaixo. Por isso, gente, as peças têm que ser números primos entre si, porque de repente eu tenho 2 desse que casa aqui embaixo, o aluno vai achar que 2y vale 1x. É por isso que é primos entre si, né? Pode até ser, mas tem que servir para todos, né? Então, eu pus o x ao quadrado aqui. E aquele 1, aonde eu ponho? Não tem 1 por 1. Vocês concordam que esse 1 eu não posso pôr para baixo? Mas eu não posso pôr esse 1 aqui. Por que eu não posso pôr esse 1 aqui? Porque se aqui tem 1, aqui é x. Não dá certo. Aí, Inês, então não põe aí. Você tira daí, não põe ele aí, não. E põe, ó, lá não dá certo. Então, você pode falar para mim, então por esse 1 também aqui. Para cá eu não posso pôr, porque para cá já está brecado no x mais y. Então vou pôr aqui. Mas aqui tem 1. Então já dá para desconfiar o que vai acontecer com esse 1 da vida, né? Então vamos lá. Esse 1 não tem. Esse 1 aonde eu vou pôr? Aqui embaixo? Aqui embaixo eu não posso pôr, né? Então, aí embaixo eu não posso pôr. E aqui em cima? Então, vocês estão vendo que ele só daria certo aqui embaixo, ok? Vou deixar ele aí para pôr um lugarzinho a peça. Agora, aqui eu fiquei com 2 espaços em branco. E a minha área tem que estar completa. Esse meu retângulo aí tem que estar formado. Então, eu vou ter que pôr uma peça aqui e uma peça aqui. Quando falta 2 peças iguais, tá no caminho. Mas lembrando, se você pegar 3 positivo, você não tinha nada, então você tem que pegar 3 negativo. Se você pegar um x positivo, você tem que pegar um x negativo. Por quê? Porque você tem que pôr para completar, mas ele não pode fazer, ele tem que se anular entre eles, porque eu não tenho, eu estou fabricando. Então, o que eu ponho, eu tenho que tirar. E a gente viu quando que acontece isso. Quando você põe uma peça positiva e a mesma negativa. Então, vamos lá. Se eu pus aqui um x por y, né? X por y, positiva, eu vou ter que pôr um x por y aqui embaixo. Ah lá, pus ela positiva. Então, eu vou ter que pôr uma aqui embaixo como negativa. Então, pus, elas se anulam, legal. Então, eu posso fazer isso, porque já que elas se anulam, e é possível, se eu tivesse posto a positiva aqui embaixo, estão sentindo já a diferença? Porque aqui eu tenho mais, se esse é menos, menos, mais com menos, menos, deu certo.
Se esse aqui é menos, é porque esse de cima é negativo. Se esse é negativo e esse é positivo, aqui vai dar negativo. Eu não poderia ter posto a peça positiva aqui embaixo. Então, isso também é uma coisa que vai na criança, quando está pronta, você já põe no lugar, beleza. Mas eu tenho que pensar onde eu vou pôr a positiva e onde eu vou pôr a negativa. Vocês estão vendo como as habilidades têm que estar sendo adquiridas? Não são regras que fazem isso, e sim habilidades que são adquiridas e elas são incrementadas, né? Então, eu pergunto aqui para vocês, o que deu lá em cima? Esse 1, tadinho, tem que tirar ele daí. Se eu tiro daí, ele é o resto. Então, aí está uma divisão de polinômio, aonde x mais y vezes menos 2x mais 1y vai me dar esse polinômio e o resto é 1. Legal, gente? O que vocês acharam? Que bom, dormiram, estão tudo dormindo. Vamos lá, gente, o que vocês acharam? Não, muito bacana, até pelo fato de você poder trabalhar com as possibilidades do resto. Na cabeça deles, resto bom é o resto zero. Resto bom é resto zero, isso mesmo. Tem razão. E dá para ver por que ficou o resto. Porque estava querendo formar uma área, e isso aí não tinha como, né? Se eu puser, eu não tinha onde colocá-lo, né? Isso, não tinha como encaixar o 1. Então, o 1 é o resto, é o que sobrou. Então, poxa, dá para viajar em cima desse exercício aí, muito, muito mesmo. Ô, Fábio, você tá aí? Eu tenho uma outra divisão, mas você não tá aí com as peças, Fábio? Tô no computador. Eu gostei que eu apresentando essa tela que eles vão ver, é uma possibilidade de trabalhar remotamente, né? Exato. Usando porque fazer junto com a criança, né? E quando ele faz junto com a criança, ele vai fazer. A criança tá com os palitinhos dele lá cortado, né? Eles fazem e eles podem mandar isso para vocês. É muito legal. Então, a proposta nossa, pessoal, é através de uma folha de PowerPoint, a gente construir o Algeblan digital. Então, o que foi feito? A gente fez as pecinhas, a gente vai disponibilizar isso para vocês. A gente fez as pecinhas, cada uma de um tamanho, e como vocês podem ver aqui no PowerPoint, a gente pode brincar, manipular elas e fazer tudo certinho. Então, vou começar apagando aqui a minha tela. Ou melhor, ao invés de guarda ela, guarda as peças. Então faz as pecinhas, depois copia e cola, né? Isso dá para fazer, só que aí não pode pôr na apresentação, porque aí ela não vai funcionar. Então é uma maneira de fazer, né, gente? Você tá vendo? A gente fez as peças um X na horizontal e vertical, o X ao quadrado, eu nem pus Y, porque só fica muita peça aí, né? Será que eles têm alguma dúvida de como foi construído? Querem perguntar antes da gente começar a fazer? É com vocês, gente. Tá tranquilo? Não, tranquilo, bem tranquilo. Então, nós vamos pegar isso aí, né? É igual a alguém. Então, nós vamos pôr o quê? Que você vai pôr as pecinhas aí do lado também, vai caber, né, Fábio? Mas tudo bem, a gente vai tentando pôr aqui. Então, vamos lá. Alguém vezes x mais 1. O alguém você vai pôr na vertical ou horizontal, Fábio? Na vertical, Inês. Na vertical. Então, vamos escrever o x mais 1. X. Ok, gente? Então, o Fábio, o ponto de interrogação a gente não tem, mas o ponto de interrogação do Fábio está na vertical. O que ele vai pegar de miolo? Ele vai separar as peças do miolo. Lembrando que a operação é essa aqui. Eu estou tentando pintar para ficar mais destacado, mas acho que dá para ver, né, Inês? Que conta que a gente está fazendo? A operação que a gente está fazendo é aquela x ao quadrado mais 2x mais 3 dividido por x mais 1, né? Então, aqui dentro, pessoal, eu vou colocar o x² mais 2x mais 3, que é o resultado
da nossa fatoração, da multiplicação de x mais 1, mais essa incógnita que a gente vai achar. Então, Inês, veja seu... Você vai pôr tudo, põe tudo do lado, Fábio. Põe todas as peças que você vai precisar, vão deixar do lado. Primeiro... Eu estava apressado mesmo, já eu sei, eu conheço você. Fábio nasceu 2 meses. Mais 3. Isso. Então, essas peças, gente, tem que ir lá para o miolo. Então, a criança separa as peças para ele saber com que ele vai brincar. Por quê? Porque quando ele tiver que acrescentar alguma coisa, ele sabe que ele tem que trazer de 2 em 2, né? Vamos lá, essas peças que eu tenho que pôr lá. Vamos tentar colocá-la lá. Então, vou começar pela maior, né? Isso. Costuma ser a mais X com X, beleza. Agora eu vou colocar essa história aqui mesmo. Você vai colocar essa aí, beleza. Vamos colocar isso. E essa aí o Fábio pegou uma peça que ele vai fazer ao contrário. Ele vai trocar essa peça. Ele vai pegar comprido ou inverte ela aí, Fábio. Porque senão vai ficar faltando esse espaço. Senão você vai ter que depois pôr mais uma em cima e mais uma embaixo, né? Então não vai... Ia faltar alguém aqui. Eu acho que vamos tentar ver se assim dá certo, Fábio. Se não der, a gente... Não, vamos pôr isso. Cadê as deitadinhas? Não estão aí? Assim? Isso, beleza. Deu certo. E agora, sabendo, né, Fábio, que tem um limite aí. O limite não pode, na horizontal, não pode pôr mais nada, né? Legal. Senão eu mudo o lado, né? O polinômio aqui, x mais 1. Certo, gente? Vocês concordam que se ele colocar esse 1 aí embaixo, vamos colocar, Fábio, vamos colocar, ver. O que vai acontecer? Ele pôs tudo, mas o que ele vai ter que acontecer? Ele vai ter que colocar aquele 1x mais 2 1x. E se ele vai colocar mais 2 1x, né, Fábio? Você vai ter que pegar um positivo, pega, Fábio, deitado, um positivo e um negativo. Olha, essa peça está colocando a mais, e pega um negativo, ok, gente? Mas olha o que acontece. É possível isso? Na análise dos sinais, né? Isso. Para dar esse negativo aí, né, Fábio? Aí você teria que ter um negativo, não teria? Sim, porque aqui é positivo, aqui em cima. Isso. Então, aqui eu teria que ter um negativo. Mas se você puser um negativo aí, Fábio, com aquele 1 positivo lá em cima, esse 1 teria que ser o quê? Negativo. Então, também. não dá certo. Então, vamos tirar o que você pôs, essas 2 peças, que não deu. Ela não foi muito feliz. É isso? Então, a nossa divisão já estava feita, né, Fábio? E essas 2 pecinhas você vai tirar daí, porque não está formando a nossa área, é o nosso resto. E Aqui do x de lado. realmente, né, gente? Quanto que dá x mais 1 ao quadrado? X ao quadrado mais 2x mais 1. Somando com esse resto, perfeito. Somando com o resto, dá o 3. Eu falo para o Fábio assim, a vantagem nossa é que isso a gente já sabe a resposta. A gente bate o olho, ajuda, a gente sabe outros artifícios de fazer, né? Agora, a criança, ele está construindo, ele não sabe. Então, ele vai ficar nessa brincadeira, que a gente bate o olho e fala, deu certo ou não deu certo, porque a gente já fez um tipo de conferência, né? Eles não sabem, eles realmente... o concreto, é pôr ali e ver. Legal, Fábio. Vamos fazer mais uma, gente? Vamos fazer aquele x ao quadrado mais 3x mais 2, Fábio? Vamos. Essa última ali. Vamos fazer a última. Isso. Então, vamos fazer esse, gente? 2x ao quadrado mais 3x mais 3 dividido por x mais 1. Inês, então vou começar montando 2x ao quadrado aqui. Separando as peças, gente, né? Lembrando o seguinte, nós estamos fazendo com professores, com vocês tudo bem, com os alunos, ele vai ter que saber que essa divisão vai dar um resultado, e esse resultado vezes x mais 1 tem que dar o 2x mais 3, né? Aí ele põe as peças, tá? E o legal de fazer com o aluno é que eles vão errar, e explorando os erros, né, a gente consegue conversar bastante, produzir bastante matemática. Entre nós professores é muito mais lógico, direto as respostas, né? Então, essa brincadeira para os alunos fica bem legal. Coloquei aqui, então, 2x quadrado mais 3x mais 2, e vou dividir em 2 fatores, né, como a gente vem falando, e um dos fatores é o x mais 1.
Então, vou construir aqui do lado x mais 1. Agora eu vou colocar... Ô, Fábio, eu concordo com você, o que você está falando é correto, mas eu gostaria que nesse momento ainda, né, Fábio, eles nem pensassem em fatores. É que nós já adiantamos, porque estamos conversando com professores, verdade, né? E nós estamos fazendo simplesmente uma divisão, né? Então é bom o euclidiano tá aí, o Euclides está aí presente, né? É que você, tá vendo? É nossa mente, foi o que eu disse, a gente pensa na frente. É isso mesmo, legal. Muito bom. X mais 1 está lá, ponto de interrogação agora ele pôs na horizontal, e agora o resultado é a área que ele vai colocar no lugar da área. Então, começando aqui, viu, Inês? Lembrando que não pode descer depois do 1, né, Fábio? Aí Mas não pode, Fábio. Viu, Inês? Imagine os abiscos, né? Eu sou apaixonado pelos abiscos das resoluções. Eles fazendo, eles pensando na área, eles... Meu Deus do céu. Muito legal, né? E aí, Fábio, você acha que tá bom esses pés? Se você puser essas 3 peças aí em cima, Fábio, você concorda que vai ficar, você vai pôr os dois um aí embaixo, né? Não, um não posso pôr aí, Fábio. Em cima é X, pois é. né? Então eu não posso. Então, Eu teria que pôr aqui, né? não, eu poria embaixo do 1x, que você acha? Deixa eu ver nisso. Dá certinho, olha que legal. Verdade, pô. Então, Fábio, mas ficou faltando 1 e ficou faltando 2x. Que tal a gente tirar essas duas que você pôs aí em cima, um x e um x, e pôr ela embaixo do x ao quadrado, deitadinha? Tira essas duas peças daí. Inverte elas. Pode até inverter ela mesmo, viu, Fábio? Pega ela outra, pega essa 1x e põe ela, inverte ela. Isso, certo, gente? Para a criança saber que é a mesma peça. Pronto, aí, Fábio, deu legal. Então, o que que deu? 2x mais 1. E o resto, 1. Aqui, ó, eu pus até várias coisas aqui, só que aqui eu não consigo, tá, gente? Porque se eu for clicar em cima do 1x, tá vendo? Ele vai mudar a tela. É o que ele mudou, né? Então, essa tela aqui, que a ideia é usar no PowerPoint sem apresentação. Fez as pecinhas, copia, cola, copia, cola, copia, cola, e dá para brincar aqui com a criança em casa, você fazendo bem devagarzinho, montando, pensando, ouvindo a sugestão dele, como o Fábio fez, põe ali, deixa eu pôr em lugar que não vai dar certo, para que essa criança fale, olha, né, não é aqui, é ali, e assim vai fazendo, ok? Inês, tem uma sugestão. Para os alunos que forem mais tecnológicos, se a gente conseguir que eles façam e projetem, é legal, porque eles vão se sentir meio que importantes no meio da aula remoto, né? Na aula que está sendo passada pelo Meet. Se a aula for no presencial, aí talvez recortar mesmo. Mas imagine, Inês, o aluno projetando o PowerPoint da tela dele e fazendo. Eles vão ficar super felizes. Poderia até fazer um desafio assim, né? Depois que você fez, mostrou, falar assim, você seria capaz de fazer, passar para um colega, manda aí uma que a gente vai pôr aqui para o seu colega fazer, e na próxima aula a gente vai pôr aqui, sugestões. E na próxima aula você traz resolvido e projeta. Vai ser legal, né? Sim. Gente, nós temos que fazer essa criança ter prazer de estar na nossa aula. Eu sei tudo. Pode, a gente fala que a gente é bem macaco velho mesmo, mas a gente tenta, né, e não vamos desistir. Fatoração, um trinômio do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c inteiros, com a diferente zero, pode ser fatorado, c e somente c, é possível formar um retângulo. Então, ele só é possível ser fatorado se formar um retângulo. Quando você vê um tipo assim, x ao quadrado mais 2x mais 4, né, como o Kleber estava falando, né, Kleber? Aí, ele vê o último, como que é? Que número que ele vezes ele dá 4, que é a soma daquele lá, não é assim que se faz? Foi o que nós aprendemos, né, 2AB no meio lá. Então, mas e se pega um polinômio que não é um quadrado perfeito? Aí é aquele completar o quadrado sem um pouquinho de sentido. E isso aqui realmente nos ajuda.
Aqui eu falo as peças que, podendo ser necessário, fazer compensações, usando pares de peças que se cancelam. As dimensões do retângulo obtido representam os fatores do trinômio. Legal, é o que o Fábio já completou ali atrás, né? Exatamente isso. Eu tenho que fazer um retângulo interno, e se eu precisar colocar peças, a gente coloca, e essas peças, uma anulando a outra, e os fatores são os fatores da multiplicação, né? Que dá o polinômio. Porque se você for ver aquele que sobra resto, ele não consegue fazer a fatoração, né, gente? X ao quadrado mais 3x mais 2. Bom, é isso que eu tenho. O que eu tenho? A área. Se eu tenho a área, eu tenho quem? É isso que eu tenho. Isso o que é? O meu miolo. Isso é a minha área. Então, essa área é o miolo. E eu vou ter que pôr esse miolo aí dentro, lembrando que para ser eu conseguir fatorar, eu tenho que conseguir fazer um retângulo com essas peças, ok? Podendo aumentar peças, uma positiva e uma negativa à vontade. Então, vamos lá. E vamos tentar colocar. Eu pus o x ao quadrado aqui, um x deu certinho aqui, o outro deu aqui. Esse, aonde que eu coloco essa? Aqui ou aqui? Se eu colocar aqui, esses dois vão ficar soltos. Aqui eu vou ter que começar a agrupar a peça. Mas se eu colocar lá aqui, eu faço 2 buraquinhos, um por um, aonde eu coloco aquelas duas peças. Ok? Pronto. Eu fatorei, né? Eu fatorei. O x ao quadrado mais 3x mais 2 é uma área de um retângulo de lado x mais 2 por x mais 1. Está aí a fatoração feita. Se nós tivéssemos feito, eu não pus a minha mesinha, mas se a gente tivesse feito, olha, eu acredito, né, que isso é bem mais simples do que a gente ter que fazer assim, como que é? X mais 2 mais 3x mais 2, como que a gente faz para completar quadrado? Será que eu vou conseguir fazer aqui? Eu tenho aqui, ai, tá muito feio, tá? Mas eu tenho aqui o meu x ao quadrado, não é isso? Quando você tem mais 3x, o que a gente põe? A gente põe 1x² aqui, ó, 1x, aqui é x, né? 1x² aqui, a gente põe 1,5x aqui, e aqui eu tenho o quê? 2,25. Eu completei um quadrado, eu fiz um quadrado. Eu só me preocupei com esse, né? Então, só que eu pus 2,25 e eu tinha quanto? 2, né? Então, como que é que a gente faz isso? Me ajudem. X mais 1,5 ao quadrado. É isso, né? Isso daqui. Só que dentro desse daqui, eu coloquei, no caso aqui, 25 a mais. Certo, gente? Então, eu teria para falar que isso é isso, como que é que a gente faz? Isso. Se eu coloquei 25 a mais ali, eu tenho que colocar 25 a mais aqui. Certo? Aqui deu 2,25 e eu só tinha que pôr 2. Porque aqui eu tenho 1,5 com 1,5 que me deu meu 3x, correto? Então, eu matei aí. Eu tinha que pôr 2 e eu coloquei aqui 2,25. Então, eu pus 25 a mais. Então, eu coloquei o 25 a mais do outro lado, que era igual a zero. E como que a gente fazia aqui, né? A gente tinha que fazer assim, ó. X mais 1,5. Zero quanto, gente? Ó, gente, e não é esse número ao quadrado? Então, se eu tiro a raiz quadrada disso, fica isso aqui. E se eu tiro a raiz quadrada disso, vai ficar 0,5, né? Correto? Portanto, x é igual a 1 e x é igual a... Certo? Então, aqui deu quanto? X igual a quanto, gente? Qual que é a raiz desse fulano? 1. É isso? E aqui é quanto que é a raiz desse fulano? Olha elas aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Pergunto para você, o que é mais fácil? Fazer essa novela aqui ou fazer isso aqui?
Pode responder. Fala, Inês, isso aqui é muito mais fácil. A TPC que eu tenho é em cima disso aqui. Tá, gente? Então, aqui é uma maneira da gente completar quadrados, né? Para achar as raízes. E aqui eu já achei as raízes direto, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Ok, gente? Ok, bem interessante. Você viu que legal? É interessante. Então, a gente tem que ver, a gente vai ter que chegar com essa outra parte da direita aqui, que eu fiz agora aqui, muito mal escrito. Sim, vamos ter que fazer, mas vamos primeiro fazer isso no concreto melhor, né? Legal. Isso. Se eu tenho isso aí, isso aqui é o meu, é isso que eu tenho, olha lá. Certinho? Pus as peças, separei as peças, coloquei. Daqui a pouquinho o Fábio já vai separar a peça lá. E depois que eu faço isso, o que que eu faço? Eu vou colocar essas peças aqui no meio. Eu pus essa, eu pus essa, aí eu pus essa. Aqui, gente, você pode pôr na horizontal e na vertical à vontade. O importante é que você, qual que é teu foco? Formar essa área, formar um retângulo. Esse é meu foco, certo? Se é para horizontal ou vertical, não importa. Eu tenho que formar um retângulo aqui. Pus a outra peça, e aqueles 5. Porque se eu ponho a peça deitada, lembre que a peça deitada, o que que vai acontecer? Quer ver? Deixa eu pôr aquele meu 1 aqui. Esses 1 tem que ficar aqui, não ficou? Aqui. E aquele 1, eu tenho que pôr. Aonde que eu vou pôr aquele 1? Eu vou pôr aquele 1 aqui. Por quê? Para me sobrar um lugar e um lugar. Você viu que estava faltando um lugarzinho aqui? Aí, Inês, e se você tivesse posto essas duas, em vez de pôr 4 lá em cima, põe 2 lá em cima e 2 lá embaixo. Mas acontece que você também ia pôr um aqui, ia faltar um de todo jeito, tá? Tenta pôr e vê se vai dar. É esse espírito investigativo que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Muito bom. E agora? Aquele 1 lá, tá balançando? Ele tá sozinho. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar uma peça positiva e uma peça negativa. Eu não poderia pôr a positiva aqui embaixo. Por quê? Porque se essa turma aqui é negativa e aqui é positivo, então aqui em cima é positivo, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Então, eu não poderia ter posto a peça positiva aqui. Negativo com positivo não daria certo. Então, essa brincadeira é muito legal. Vê, põe e vê o que acontece. Depois que você pôs, tá errado? Não tá errado. Como que é? Lê o problema, compreende o problema, elabora uma estratégia, elaboramos, separamos as peças, executei. E depois eu tenho que validar a resposta. Se eu tivesse posto positivo aqui e o negativo aqui, eu ia validar a minha resposta. É possível mais? Aqui tudo está mais. Se eu puser, aqui teria que virar menos. Joia, mais com menos deu menos. Bom, para que ser mais, aqui teria que ser mais. Só que mais, com todos esses turma aqui de mais, vai dar mais. E aqui me deu o quê? Menos. Então, a hora que eu for validar, eu vejo que isso não é verdade. Então, a gente tem que fazer o PDCA, né? Voltar, acertar a vida aí e caminhar. Entendeu, gente? Eu consegui explicar o que eu estou pensando? Que bom. Quem cala consente, então consegui. Ai, que bom. Graças a Deus. Então, gente, tá aí as respostas, né? Fatorei x mais 5 e x menos 1. Eu sei que, eu não sei, vocês estão falando, será que aquele outro jeito também daria? Mas eu não vou fazer agora não, mas daria, tá? Tá aqui, gente, tá? Legal. Vamos pôr aqui, eu pus mais uma fatoração, mas antes, quer fazer essa, Fábio? Pega nas peças. Eu pus umas peças de fatoração, a gente vai fatorar mais esse daqui. E só comentando que aquele outro jeito, às vezes fica para aquele aluno que quer demais, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer com ele, pede para fazer das duas formas. Vai fazer geometricamente, completar quadrado geometricamente. É lindo demais.
Inês, só me repete qual que é o Vai valor. ser difícil, Fábio, porque você apagou minha tela. Ai, caramba. Põe um aí, Fábio, vai na tela de fatoração. Eu tenho na tela de fatoração coisas aí. Ah, tá, verdade, boa ideia. Essa daqui? Está escrito fatoração nela, acho que é de baixo, a 10, o slide aí. Está escrito Ah, fatoração? aqui, tá. Isso. Vamos fatorar esse aí, gente? Ó, desculpa, tá? Fica o outro para exercício. 2x ao quadrado mais 7x. Mais 6. Por que você não quer usar lá? Não quis? Ah, eu sou complicado, né, Inês? Só para disputar. É que aqui eu deixei bonitinho. É porque eu não lembro mais, tá? É essa aí, 2x ao quadrado, tá jóia. Então, fatorar esse. Então, esse é a área. O Fábio está separando as peças da área. Tem que caber 7x aí, tá, Fábio? Ele já quer, vou te contar para vocês, ele já quer adiantar, tentar formar o retângulo aí, para sair já com o retângulo meio formado, mas não vai dar certo, tá? Seria bom, né, Fábio? Que era só transcrever. Seria legal. Isso. Gente, eu aconselho vocês, na hora que vocês forem usar isso com as crianças, deixar realmente essas peças, viu, Fábio, um pouquinho espalhada, para eles realmente enxergar que tem 7x, sabe? Que para você tá muito claro, né? Para nós sempre ficar, põe para baixo, isso, bem espalhadinho, para eles enxergarem o que eles selecionaram. E agora, Fábio, não sei, vamos tentar? Vamos lá. Começando então, Inês. Montar o miolo. Vamos tentar montar o miolo. Vocês estão montando aí, se o Fábio não der certo, vocês ajudam, hein? Tentar. A gente vai tentando. É interessante, Inês, como o nosso cérebro é intuitivo, né? Eu já vi, o meu cérebro já fica pensando em fazer buraquinho pro número 1. Aí, Fábio, se você pegar... Tá. E agora, Inês? Vocês Ixi. acham que dessa maneira que o Fábio está formando, que ele vai subir e vai por lá, vocês acham que isso foi uma boa estratégia? Pode falar. Não. Não, por quê? Porque ele precisa somente de uma peça. É. E eu não consigo colocar só de uma, eu tenho que colocar de duas. Fábio, vamos tirar esses dois, um de baixo e pôr do lado direito? Vamos tentar, Inês. Vamos... Isso. Ele está trocando, ele não está aumentando peça nenhuma por enquanto. É isso. Eu já vi que a mente dele é de formar compridinho. A minha mente é de deixar buraquinho para pôr um. Então, é isso que tem que fazer, não deu? Então, sobrou só um espaço, mas um espaço não é bom, porque eu só posso colocar aí, como eu vou acrescentar, eu tenho que acrescentar, desacrescentar, tem que ser duas. Então, a solução, Inês, 2x... Isso. Estou pegando na horizontal ali. Mais 3. E x mais 2. Certo, gente? Agora sim. Agora sim, né? A Márcia falou. Agora deu certo, Márcia. Márcia, é assim. Tá vendo? Se você tivesse, né, Márcia, essas pecinhas aí no computador, Kleber e o Marcos, se a gente tivesse, se você já tivesse essas pecinhas prontas no coisa, vocês poderiam fazer o outro e compartilhar com todo mundo. Sim, é verdade. Não é legal? Outra coisa, intuitivamente, eles começariam pelas peças aqui de área 1, né? Você pensaria na de área 1? Isso, eu assim, pensando nos meus alunos,
eles começariam a tentar encaixar as menores. Depois, só depois que eles pensariam nas maiores. Eles são bem... Vamos tentar assim. Sabe por que eu acho que não? Eu não sei. Sabe por que eu acho que não? Porque, sem querer, nós levaríamos ele a colocar maior antes. Porque o nosso exemplo, primeiro, a gente não vai colocar um pequeno, né? Mas, legal, vamos tentar. Vamos ver o que vai dar lá. Legal. Inês, dá uma força aqui. Agora, esse x ao quadrado, ele só vai... depois você acha que ele iria para quê? Para o cor-de-rosa? Vamos por cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa, não posso por aí, tem que pôr de esquina. Isso. O outro cor-de-rosa com a vontade. Aí você vai ter que encaixar... quantas que eu tenho aqui? Aí. Não é que deu certo? Deu certo? Deu certo. As 4 pecinhas aí em cima. Isso, agora as 4. Ah, legal. Sem problema. Porque tanto faz o polinômio ser 2x mais 3 ou 3 mais 2x, né? É indiferente. Outro vício, né, Kleber, que a gente tem, é um vício que a gente traz. A gente nunca fala 2 mais x, a gente sempre fala x mais 2. Isso. Daí, quando você coloca 2 mais x, eles não conseguem fazer aquela conexão. 2 mais x, x mais 2. Que legal, ficou... Fica bem claro, né? Vamos pegar um outro exemplo. Pega um outro exemplo lá, Fábio. Legal. Esse daqui mesmo. 2x² mais 13x. Gente, não é que eu não queira fazer isso, aí tem que pegar um monte de peça. Vamos pegar? Vamos pegar. O nosso tempo tá curto, Inês. Você sugere pega um de menor peça, de menos peça, pega um feito aí de menos peça. Pega. Isso aí nós não fizemos, Fábio? Ainda não. Eu não sei se eu aumentei, desaumentei, não tô. Pega. Que letra que é essa? H? H. Isso, vamos fazer essa. Só porque é menos peça. Aqui. Mas nada proíbe. E como que a gente monta essas listas de exercício, né, gente? A gente faz o produto, pega a resposta, passa a resposta para eles, aí, né? Você pega os dois fatores e depois você já põe o produto final para o aluno. Vamos lá, Fábio está selecionando. X² menos x. Isso. Pronta, dona, estou com você. Então, vou começar pelo maior, apesar de vermos que não é necessário, né? Começar pelo maior. Legal. Tem que completar a quadrada aqui. Então, já pega um positivo e um negativo, Fábio, para ele ver tudo. Ah, legal. Fábio, faz o seguinte, tira essa peça que você pôs aí. Tira as duas. Põe a negativa, põe ao contrário. Então, nesse espaço, eu vou colocar uma positiva, porque cabe. E uma negativa. Que legal, gente. E aí, deu certo, assim, então fizemos, colocou. Mas agora, como que eu vou fazer isso aí? Porque se eu fizer aquele 1x com 1x lá só me deu x, né? Você concorda comigo? Isso dá certo? Para ser x², os dois lados têm que estar positivos, certo, Fábio? Isso. Então, você teria que ter um positivo em cima e um positivo no x². Ok? Então, o sinal do x² na horizontal está positivo e na vertical positivo. Aí que eu não consigo escrever nesse. Não tem problema. Você não consegue pôr canetinha aí? Ah, não, né? Que só no PowerPoint a gente não consegue. Tá legal. Então, aqui é positivo, né, Fábio? Aqui é positivo. Muito bom. Lembrando que aqui é positivo, como que esse 1x negativo você ia obter? Em cima de um x negativo, teria que ter negativo. Sim. Aqui, ó.
Vai mesmo, não vai dar certo. Deixa pra lá. Vamos só pensar, então. Estou acompanhando o raciocínio. Tá. Então, em cima do x² é positivo e em cima de um x que está de pé, estou lá na horizontal, Fábio. Aí é negativo, certo? Porque o número é negativo, do lado está positivo. Sim ou não? Sim. Do lado, na vertical, Fábio, está um positivo. E na horizontal, você pôs negativo. Entendi. Então, o de baixo... Agora, veja se isso vai dar certo com a linha de baixo. Então, olha o sinal que você tem. Na horizontal, positivo, negativo e positivo. Na vertical, você tem que ter positivo e negativo. Na vertical, certo, gente? Positivo e negativo na vertical? Sim. Só que o negativo da vertical, casado com o negativo da horizontal, aquele 1 de baixo vai dar positivo. E ele está negativo, então não pode ser. Analisando o sinal não ia dar certo mesmo. Né? Isso, é na análise do sinal que a gente não conseguiu a resposta. E isso é o que tem que acontecer, né, gente? É isso que tem que acontecer, essa análise, porque tudo dá certinho não tem sentido. Agora sim. Agora, ele está fazendo, em cima eu tenho positivo e 2 negativos. Do lado, eu tenho 2 positivos. E realmente, positivo com negativo deu negativo. Né? Legal. É o que acontece em sala de aula. É por isso que eu gostaria de, numa TPC, ter vocês realmente junto. Que é isso que a gente tem que fazer, falar. Porque fazer tudo certo vai ficar novamente aquele copiar da lousa o que o professor fez. E a gente não vai ter o nosso letramento matemático, a gente não vai ter a criança investigativa mesmo, né? Olha o x² menos 1, que legal. x² menos 1. Vamos pôr ele aí no meio. Você pôs o positivo e aquele 1 só pode ser aqui embaixo, né? Muito bem, ó, ficou faltando um positivo e um negativo. Você pôs o positivo e pôs o negativo. E a gente sabe que x² menos 1, realmente, ele dá isso. Aí vai caminhando, tem mais exercícios para ser feito, x² mais x, mais os 2 lá, isso. Novamente, eu vou ter que pôr um positivo e vou pôr um negativo, que vai dar uma boa discussão. Muito bom. Letra F, passando, x², e aí agora tenho 3 negativos aqui na história, que também não me deu segredo nenhum, ficou bem feliz, né? Ficou aquele famoso X, entender a distributiva, o que significa, né? Que aqui é uma distributiva bem entendida. A letra G, tá o x², tá o 4x negativo, tá os 4, e vamos colocando dentro. Eu gosto sempre de colocar deixando um buraquinho, porque eu vi um lá na história, né? Mas é tudo que a gente vai vendo. Porque aqui não tá aí, foi. E aqueles 4 deu positivo, e legal que deu realmente menos com menos, deu mais bonitinho, como eu esperava. Mas só falta a letra H. Positivo, negativo, 2 negativos. Vamos colocando. Coloca esse aqui. Deu certo? Mais com mais, deu tudo certo, e mais com menos deu certo. Então, deu x menos 2, é isso? Isso. E x mais 1. E se a gente tivesse posto ao contrário, daria certo? Não pode dar, né? Vamos ver. Vamos pegar aqui um. Vamos comigo, gente. Deixa eu pôr ele mais para frente um pouquinho para pôr a resposta que deu nosso. Nossa resposta deu essa. X menos 2, x mais 2. Se eu tivesse colocado aqui, né? Tirar esses 2 que eu pus lá. Esses 2. Eu tinha sugerido de pôr este 1 aqui, não tinha? Mas você concorda que ia ficar novamente x menos 2? É isso que deu, Fábio? Isso, x menos 2, x mais 2. Não, deu x mais 1 na história, Fábio. X mais 1.
Se eu tivesse posto esse negativo aqui, vamos tirar ele daqui. Vocês estão com... Põe vocês aí as peças que vocês têm. Põe um 1 aqui embaixo. Se você põe um aqui embaixo, eu vou... Aqui é positivo, eu vou ter que pôr o positivo. Vou pôr o positivo aqui. Então, aqui vai ser o positivo. E aqui eu vou pôr um negativo. Olha o que acontece se eu faço isso. Eu pus um positivo e um negativo. O que deu na minha história aqui, gente? Deu certo? Aqui é menos, não é menos? E aqui, o que é aqui em cima? Menos. E menos com menos dá o quê? Dá mais. Mais. E olha o que está o meu aqui. Menos. Então, não era possível colocar do lado de baixo. Não tem como ser x de um jeito dar certo e do outro jeito dar outro valor também tá certo. É alguma coisa que eu preciso acordar e ver o que está acontecendo, né? Então, os sinais é fatal aí, os sinais a gente vai ter que olhar bem esses sinais, com muito cuidadinho. E uma boa... Vamos lá. Certinho. Aí eu deixei os quadros para vocês já pronto, tá, gente? Que vocês podem usar, abusar. Agora, resumindo, quando nós fizemos tudo isso, nós fatoramos lá, tem a expressão do A até H, tá? E aqui eu pus só 3 fatorações, tá bom, gente? Eu não escrevi todas as fatorações nesse quadro. O que eu quero fazer aqui? Quando você pega aquela expressão que você fez lá atrás, ou a que você propôs ao seu aluno, escreve o que deu de resposta. Dessa deu isso de resposta, dessa deu isso de resposta. Ok? Foi isso que deu resposta. Esse tipo de resposta, gente, como ele é uma fatoração, ele é o resultado, isso aqui é o produto desses 2 fatores. Eu tenho um fator aí, que é esse, e eu tenho o outro fator aqui, que é esse. Por isso que é uma fatoração, ok? Quando chega aqui, também são 2 fatores. É o x e o x menos 3, e aqui também. Vamos escrever, agora eu estou propondo aos alunos, vamos escrever todos esses fatores do x menos r e x menos q. Por quê? Porque eu vou ensinar uma coisinha nova para vocês. Estou falando com meus alunos, tá, gente? X menos r e x menos q. Pergunto para você, se você, dessa forma, isso que você escreveu, quanto vale o seu r nesse daqui? Ele vai falar com certeza 2, ele nem vai atentar para o sinal de menos. Então, cabe nós atentarmos para ele saber, então, se já existia menos, então o meu R vale menos 2, e meu Q vai valer mais 1. Quando chegar nessa linha de baixo, ele vai falar, eu não tenho R, porque ele não está vendo. Então, vamos escrever do mesmo jeito? Não tem que escrever x menos r, então eu vou escrever x menos 0, tá bom? Alterou alguma coisa? Não. Então, eu pergunto quanto que é meu r aqui, o meu r é 0, e quanto que é meu q? O sinal está batendo, então meu q é o número 3. E aqui embaixo, quanto que é meu r? É o 2, e meu q é o menos 1. E assim... fazer 10, 15 exercícios para chegar e guarde essa tabela com carinho. E depois disso feito, fazer umas perguntas, eu escrevi e tinha posto, fazer umas perguntas do tipo que nos interessa muito bem, que é, tá aqui, eu pus aqui a tabela novamente para eu fazer as perguntas. Se substituirmos o valor de R, que é menos 2, na expressão, você vai substituir aonde? Ora, eu só posso substituir no lugar de x, porque só tem o x lá. Então, substitua esse valor aqui de r nessa expressão no lugar do x e veja o que acontece. Substitua esse 0 no lugar do x e vê o que acontece nessa expressão. Substitua esse 2 no lugar do x e vê o que acontece. Espero que eles digam que deu 0. Né? E se não deu, vamos refazer conta. Se nós substituirmos o quê? O quê? Na expressão, veja o que acontece. O 3, o menos 1, veja o que acontece.
de tudo, tá, gente? Eu fiz A, B, C, D, E, F, G, H. Eu fiz 8 expressões para chegar a essa... E aproximando, né? Legal, vê o que acontece. Espero que ele fale 0. Agora, faz o favor, some o valor de R e de Q, some esses dois valores, observe a expressão. Você chegou a ver alguma observância? Observou alguma coisa? Não observei nada. Some o valor de R e Q na segunda expressão, olhe aqui e veja o que você chegou. Some o valor de R e Q em todas as expressões, para ele chegar à brilhante conclusão que a soma desses dois números, o R e o Q, ele está encontrando exatamente quanto? A soma deu o quê? 1, mas está com sinal trocado. A soma deu 3, só que está com sinal trocado. A soma deu 1 com o sinal trocado. Aqui foi muito pouco. Eu não posso pedir para ele observar 3 e chegar a uma conclusão. Primeiro que pode observar 1 milhão e aquela conclusão só é válida se eu generalizar para todos. Mas para onde a gente quer caminhar devagarzinho, uns 10, 15, para ele observar que a soma desses dois fatores é exatamente o meu termo B com o sinal trocado. Muito cuidado, porque eu fiz uma expressão com o Fábio que deu, que era 2x ao quadrado, e lá na resposta, lembram daquela do 2x ao quadrado? Eu acho que eu não pus ela aqui. Não teve uma que era 2x ao quadrado, gente? Teve? Vocês lembram da resposta dessa? É 2x ao quadrado mais alguma coisa que deu algo assim de resposta. Ó, gente, 2x mais 1, os fatores deu algo assim. E aqui deu x, sei lá, tô chutando, tá? X menos 3. Quando chegar nesse daqui, se ele somar os dois, não vai dar o B. Por quê? Porque essa expressão, para ficar do tipo 1x menos R, ela não pode estar escrita assim. Ela está escrita de forma de x menos R. Como que ela tem que estar escrita? Eu tenho que deixar 1 aqui. E para eu deixar 1 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui, não é isso? Eu tenho que dividir por 2 para ficar x. Aí, se eu dividir por 2 aqui, eu vou dividir por 2 aqui. Certo? E tudo isso está multiplicado por 2. Certo, gente? Então, quando ele vê, ele soma o R e o Q, ele vai somar esse meio. Ele não vai somar esse 1. Por isso que dá o menos B sobre A, né? Por isso que dá C sobre A. Então, isso também tem que ser observado. Essa é a minha classe, tem aquele aluno que, sabe, a mais, aquele que eu posso ir, se não, fica com calma, chegando soma no ou melhor, só 1x ao quadrado mais x, alguém com x, mais o c lá. Por quê? Depois você fala desse A, deixa ele entender isso sem ter nada na frente do A, como tem aqui. Não sei se nós passamos por um exercício desse e passamos isso. Só que para escrever x menos r, aqui não está escrito AX, aqui está escrito 1x. Então, tem que ter 1. E para ter 1, eu tenho que dividir por 2. Essa é a minha expressão, eu divido a expressão por 2, mas eu altero, então deixo o 2 lá fora, certo? Então, isso vezes a expressão que eu escrevi na linha de baixo é a mesma que está escrito na linha de cima. Somou os valores, e agora eu falo para multiplicar o R e o Q e observar na expressão o que ele obteve. Esperamos que com isso eu chegue com eles falando de soma e produto. Depois disso, gente, você viu, nós caminhamos pela fatoração, a gente chega na decomposição. Quando você faz soma e produto, eu não falei de raízes. Aí, se você pegar essa equação, x ao quadrado mais x menos 2, e colocar no GeoGebra, fizer o gráfico,
ele vai ver aonde o gráfico corta o eixo do X. Aí você pode observar em que números que está cortando o eixo do X, para ele chegar à brilhante conclusão que está cortando no R e no Q. Aí você já começa a chegar em raízes da equação. É um caminhar, né? Aqui são as fontes que foram pesquisadas, o canal de interação é da lista de presença para você pôr, e aí tá nossos e-mails para vocês conversarem com a gente quando vocês quiserem. Eu agradeço, né? A gente agradece a todos a participação no ATPC, convidando, cadê? Estamos lá. A gente convida já todos também aí para que esteja conosco no nosso encontro do ensino médio. Vamos ter a TPC, logo vai ter aí para vocês a sequência digital. Então, gente, muito obrigado, uma semana abençoada, é um final de semana para quem está gravando e para quem está assistindo, uma feliz quinta-feira, tá? O Fábio aí com vocês para despedir e depois a gente continua batendo papo com os nossos amigos aqui. Obrigado, Inês. Obrigado aos professores convidados que participaram dessa gravação e os professores que estão assistindo na quinta-feira. Espero que tenha sido útil, né, que sirva para melhorar as formas, as sugestões para estar trabalhando isso com os alunos. E qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, gente.